Olá, boa tarde, com muita alegria e resistência. Vocês estão bem? Passaram bem estes dias? Então, eu estou com um texto há alguns dias já para poder gravar e eu não gravei porque estava, faltando algo para pôr aqui. E não é que nessa madrugada o Senhor confirmou o que era para ser colocado? Isso porque o texto que eu vou falar com vocês é muito rico, muito impressionante, o tanto de palavra, o tanto de ensinamentos que a gente pode tirar dele. Mas eu vou tirar algumas coisas só, sobre uma pessoa só. Eu poderia falar sobre muitas pessoas, mas eu vou falar sobre uma. O texto está em Lucas capítulo 7, o versículo 1 até o versículo 10. Lembrando que Lucas é o evangelista que está contando essa história, e Mateus também conta, lá no capítulo 5, no capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13. Eu prefiro Lucas porque Lucas é mais minucioso, ele vai dar mais detalhe. Lembra que eu falei para vocês que um complementa o outro? No caso aqui, Lucas está dando mais detalhes desse ensinamento. O texto é: Jesus cura o empregado de um oficial romano. Eu vou contar rapidamente para vocês, e com esse texto eu quero falar sobre, pensando nas notícias que a gente tem acompanhado, né? Ainda, televisão, internet, o que a gente tem ouvido. E para nossa vida, né? Eu quero falar para vocês sobre orgulho, sobre soberba, sobre arrogância e humildade, tá? Esse texto vai contar para nós que quando Jesus desceu do monte, lá onde ele fez o sermão, onde ele falou das bem-aventuranças, o Senhor Jesus desceu dali, indo para Cafarnaum, que, como eu já falei, é o lugar que ele morava, nesse lugar, nesse episódio, nesse tempo, né? E ali, um oficial romano que trabalhava para Herodes Antipas, esse oficial romano era um centurião. O que era um centurião? Um centurião era um dos 60 que cuidavam de 6.000 soldados. Uma legião, quando você lê na Bíblia, você vai descobrir que são 6.000 soldados. 6.000 soldados dividido por 60 centuriões, ele era um deles, cuidava de 100 soldados. Então ele tinha 100 soldados ao comando dele. Diz a Bíblia que ele dizia para os soldados: vá, e os soldados iam. Façam, e os soldados faziam. Vem, e os soldados vinham. Era dar ordem e os soldados obedecerem. Esse homem era oficial de Herodes Antipas. Ele tinha autoridade, tinha poder, tinha bens materiais. Nós vamos ver no texto que ele tem funcionários em casa, ele tem empregados em casa, ele tem um empregado a quem ele estima muito, e é por causa desse empregado que Jesus vai entrar na história. Lembrando que os gregos, os romanos, não cuidavam bem dos seus empregados. Eles eram muito cruéis, inclusive, eram malvados mesmo, tratavam os empregados como escravos. Mas não era o caso desse homem. Aí você já vê uma grande diferença, apesar dele ser pagão. Ele amava o empregado, ele cuidou desse empregado neste momento, porque a Bíblia relata para nós que ele estava gravemente ferido, gravemente doente. Diz assim: o empregado estava gravemente doente, quase morto. Numa outra tradução diz que ele estava acamado, com uma paralisia súbita e com dores horríveis. Eu postei um outro dia que, quem sabe, isso não é depressão, né? Uma pessoa que fica com dores horríveis no corpo, que paralisa de uma vez e que fica acamada, quem sabe não é aquela pessoa que entra no estado depressivo, que vai caminhando cada vez pior, né? Porque parece que é sintoma, a dor da alma, né? Eu coloquei como se fosse dor da alma, a paralisia, estar na cama, não querer sair da cama, não conseguir sair da cama, não conseguir nem se movimentar, de tanto desespero, de tanta agonia, de tanta aflição. Aí, mas não é sobre o empregado que eu quero falar, eu ainda quero falar do patrão, do centurião. Esse homem, com todo o poder e autoridade que ele tinha, ele lembra de Jesus, porque provavelmente ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu sobre os milagres, ele ouviu das palavras de bênção do Senhor, ele ouviu de mortos sendo ressuscitados, ele viu de multiplicação de pães, ele ouviu que as pessoas eram mais felizes perto de Jesus. E ele falou: já que Jesus cura as pessoas, eu vou pedir para que Jesus venha até minha casa e cure também o meu empregado, o meu servo. E o que aconteceu? Ele pediu que a liderança de Israel, a liderança de Cafarnaum, a liderança religiosa fosse até Jesus, chamar Jesus para ajudá-lo. Aqui eu já vejo humildade, porque ele pensou: talvez
Eu sendo romano, sendo soldado, como que eu vou chegar até Jesus e pedir? Então ele pediu que a liderança judaica, a liderança ali daquele lugar, fosse até Jesus e pedisse socorro por ele. E olha que legal. Quando eles chegam até Jesus, eles falam para Jesus assim, ó, no versículo 4. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem, o centurião, esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, ele havia construído do bolso uma sinagoga para os judeus. Sinagoga era como se fosse a nossa igreja hoje, mas não era qualquer lugarzinho, não. Diz que era um lugar muito bonito, muito rico, muito bem feito. E ele era pagão, sabe? Ele era pagão. Aqui eu já tiro o ensinamento. Um homem que nem era judeu, né? E nem cristão, porque não havia cristão ainda nesta época. Não ficava confessando que era crente. Ele dava com generosidade. Ele fazia as coisas acontecerem. E diz o texto que Jesus foi com eles. E quando Jesus estava indo com esses homens até a casa desse oficial romano para curar o empregado dele, o oficial pensou assim: poxa vida, eu sou um homem de autoridade. Eu recebo ordens e obedeço, eu mando ordens, né? Eu comando, eu ordeno e os meus soldados obedecem. Por que eu vou fazer Jesus vir até minha casa? Chamou os amigos e disse para os amigos assim: por favor, vá até ele e diga a ele que ele não precisa vir na minha casa. Porque assim como eu dou ordens aos meus empregados e eles obedecem, aos meus soldados e eles obedecem, que Jesus mande uma ordem, que eu creio que o meu empregado vai ficar curado, o meu servo vai ficar curado. Os amigos foram e quando chegaram até Jesus, contaram isso para Jesus. Jesus ficou muito admirado de ver isto. E aqui Jesus já pensa em mim e em você, porque ele diz que vai ter lugar para mim e você, que não é judeu, que vai acreditar, do que às vezes para o judeu, que foi para quem ele veio. E é fato, porque a gente vê isso nos nossos dias. Eu acreditei e eu não sou judia, né? Quem sabe você acreditou ou vai acreditar e não é judeu. Jesus já falava sobre nós, que nós vamos assentar à mesa com ele. E às vezes nós que não somos judeus, do que o povo dele, que ele chamou para a salvação primeiro. E aí o Senhor Jesus fala que seja conforme a fé do rapaz, do centurião, e que eles podiam ir embora com essa ordem de cura. E diz o texto no versículo 10, aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Glória a Deus. Então toma posse dessa palavra se você está depressivo hoje, se você está assim paralisado, se você está com dores horríveis, se você está triste, se você está depressivo, se você está aí na cama, sem desejo, sem ânimo nenhum, fica curado hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro essa bênção na sua vida. E aí eu quero continuar falando para você. Primeiro, a liderança religiosa daquele lugar falou bem do centurião, falou bem dele, falou das coisas que ele havia feito, ele tinha história, sabe? Eles falaram para Jesus que esse homem era um homem bom, um homem que cuidava do povo, que zelava pelo povo. E, óbvio, estava preocupado com o empregado, com o servo dele que estava doente. Porque amava esse servo e queria ver esse servo bem. Quantos patrões, né? Para quantos patrões eu estou falando agora? Que tem funcionários, que é rico, que pode cuidar e às vezes não tem essa humildade de amar, de cuidar daquele que precisa. E de amar e de cuidar até daquele que não precisa, né? Esse homem fez uma sinagoga. Então eu estou colocando o que é real, a humildade deste homem em trazer Jesus para perto dele e com essa forma, por isso ele alcançou a bênção e a vitória. Diz o texto que os líderes religiosos falaram bem do centurião. E quando os amigos foram, eu quando penso em liderança religiosa, eu fico pensando assim, em igreja, sabe? Nos irmãos em Cristo, na irmandade, né? Naquelas pessoas do momento religião, igreja. O que eles têm falado de você, hein? Você que frequenta a igreja? Se essa pessoa tiver que representar você para alguma autoridade ou para Jesus, o que eles podem falar a seu respeito de bom? Ou será que vão falar coisas ruins? Eles têm coisas boas para falar? Tomara a Deus que sim. Tomara a Deus que sim para mim também. Os amigos foram. Então, quer dizer, ele chama a liderança religiosa que fala bem. E os amigos, ele manda também falar. E os amigos repetem exatamente o que este homem falou. O que o centurião falou.
mostrando que todos falavam bem dele, ele era querido por todos, tanto pelos estranhos quanto pelos amigos, pelos familiares, por causa de ser uma pessoa humilde. O que você quer falar com isso, Esther? Eu quero falar que hoje nós vivemos dias onde as pessoas, vamos pensar aí no governo, né, no que está acontecendo no Brasil. As pessoas, elas têm os seus cargos, o seu poder, a sua autoridade. E o que essas pessoas estão fazendo com seus cargos, poderes e autoridades? Será que elas têm sido humildes? Será que eu, quando tenho poder, quando eu tenho autoridade, quando eu tenho liderança de alguma coisa, eu tenho sido humilde ou eu estou deixando isso subir para minha cabeça também? Eu estou ficando soberba, arrogante, orgulhosa por ter esse cargo, ter este título. O que eu tenho feito com isso? Eu começo a desrespeitar as autoridades por causa disso? O que está acontecendo no Brasil hoje? As pessoas que estão tendo poder estão desrespeitando as autoridades. E a gente está vendo isso nitidamente acontecer. E eu quero colocar hoje para mim e para você. Quando você tem tudo isso na sua mão, o que você faz com isso? Você se sente superior ao outro? Você se sente igual ao outro? Você se sente mais que o outro? Você acha que você pode alguma coisa só porque você tem esse título? E você se esquece que tem alguém acima de você? Então é para pensar esta tarde, que você possa colocar no seu coração essa palavra e entender que o Senhor Deus não quer soberba, não quer arrogância, não quer orgulho. O Senhor quer humildade, por mais poder e autoridade que você tenha. Eu quero deixar um versículo chave que está aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 12, que diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Eu li outros textos que vai dizer que o soberbo, o arrogante, o que precede ele é a queda, é a destruição. E o que precede aquele que é humilde é a honra. O que você quer para você? Honra ou destruição? Seja humilde, tá bom? Até mais, a gente se fala.